eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste, segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Esta é a promessa de Deus, a vida eterna. A vida eterna. Ele veio nos dar aquilo que não tem no mundo, a vida dele. Por isso que no Novo Testamento, o ministério do Espírito, qualquer parte que nós abrirmos a mensagem, o versículo, o capítulo, a carta, para onde vai, no fim, nós vamos ver que a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma para que aquilo que nós aprendemos, sejamos fortalecidos cada vez mais, para não esquecer. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Vida eterna, morar com Ele no final. Amém? Não tem como inventar. A mensagem é a mesma. Eu leio Efésios, leio Romanos, o Espírito Santo vai direcionando para a eternidade. O assunto é o mesmo. Por isso que quem tem o Espírito fala a mesma língua. É a mesma linguagem. Linguagem do céu. Amém? E se eu estudei esse texto, e Senhor, é porque é eterno, tem mais profundidade e está aumentando a minha fé. Então, isso é para todos. Amém? É para todos. É aquele que fala assim, pô, mas eu conheço já. Então, tu não conhece como deveria. Amém? Eu também conheço. Sei falar esses versículos aqui porque está gravado aqui. Mas tem que estar gravado aqui. Aqui dentro, tomando conta de todos nós. Amém? E a Bíblia está falando o que ele fez comigo. Vivificou. Amém? Eu estando em uma miséria. Mortos. Estando vós mortos, uma alma morta, sem a vida de Deus. Amém? Em ofensas e pecados. Em ofensas e pecados. Toda atitude minha, pecando. Amém? Porque eu não fiz nada pensando em Deus e pensando no próximo. Assim é todo ser humano. Não tem um que sobre, porque não tem ninguém bom. Todos vivem assim sem Deus. Não interessa aquele que está atrás da marguise, mas aquele que ganha 3 milhões por mês e mora num palácio. Mesma situação diante de Deus sem Cristo. No final vai todo mundo entrar quem não se converter, vai entrar de mãos dadas no inferno, juntos. Amém? O Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Amém? Mas eu não sei quantas faculdades o outro nem estudou. Mas aquele que não estudou, se converter de coração, vai morar com Deus, e aquele que é formado em tudo, não. Porque a verdadeira formação que leva para o céu só essa aqui. Amém? Eu vos estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste.
A Bíblia está afirmando que eu andava. Amém? Afirmação, que é um passado. É um passado, amém? Então ele me vivificou, aquilo que eu vivia, a Bíblia está afirmando, não vivo mais. Afirmação, amém? Segundo o príncipe, como é que eu vivia? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, na direção dele, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora continua operando nos filhos da desobediência. Esse espírito maligno continua atuando nos filhos da desobediência. Não dá para ir contra o que Deus fala. Pedro aceitou que estava sendo usado por Satanás. Aceitou, não discutiu com Jesus, não. Amém? Não. Então, se o orgulho ficar de pé, ele resiste. Porque Deus resiste os orgulhosos. Mas ele concede a graça dele aos que aceitam isso aqui. Amém? A graça, a presença, o poder. Glória. Agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Amém? Esse espírito do erro, Satanás, também operava em nós, quando nós vivíamos de acordo com os nossos desejos. Mas na verdade, vivendo a verdade, não. Mas antes sim, eu enxergava Satanás me usando? Claro que não. Mas Deus afirma que quem estava em mim me orientando, me influenciando. Deus revela na palavra, Satanás bem te influenciava. Você vivia de acordo com o curso desse mundo, o qual ele é o Deus desse século. O mundo é todo do maligno e tu era do mundo. Então, quem operava, te influenciava, era Satanás, o espírito do erro. Amém? Viu como é que eu estou conhecendo melhor do que eu conhecia esses versículos. Amém? Todos nós também antes andávamos, então tchau, não mais, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que prevalecia era o meu querer. Os desejos da carne, do meu pensamento, o que eu queria. E tinha que ser feito a minha vontade. Quando acontece isso, existe o espírito do erro ali atuando ainda. Amém? Então eu acordo, de acordo com o curso desse mundo, fazendo aquilo que só está ligado ao temporal e o passageiro, o aqui e o agora, não ligado à eternidade. O príncipe desse mundo está me influenciando. É o que diz a Bíblia. Amém? E quando Jesus falou naquele grande dia, nunca vos conheci, nem precisa ele explicar isso tudo aqui, eu te ofereci a liberdade, a minha salvação, mas tu preferiu continuar fazendo as tuas vontades, tu preferiu ser orientado, influenciado por Satanás. Como tu quer entrar aqui? Amém, irmão? Isso é a verdade da Bíblia. Deus nos deu a eternidade. Amém? Para vencer o temporal e o passageiro, só tinha um jeito: tomar posse de algo eterno. Porque nenhum ser humano vence Satanás sem Cristo. Nenhum ser humano tem domínio próprio sobre suas vontades, seus desejos, seus sentimentos. Não tem domínio sobre o eu velho sozinho. Não tem como. Amém? Amém. Nós enxergamos e queremos que as pessoas sejam libertas das drogas. Mas Jesus veio nos libertar da verdadeira droga, a velha criatura. Isso é que é uma droga terrível. A velha criatura. Ele libertando, fazendo essa obra, eu permitindo pela fé, estou livre de todas as drogas. Amém? Glória a Deus. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, da carne e dos pensamentos. Cristo não se encontra.
Porque agora a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Então, meus pensamentos são os pensamentos de Cristo agora. Não é o que eu penso, é o que ele pensa. Ele está aqui. Porque Deus o constituiu cabeça do corpo, que é a igreja. E nós temos a mente de Cristo agora. Amém? Isso é uma afirmação para a igreja que vai subir. É a igreja que vai subir. E nunca esquecer, como foi orado, e tem que ter lembrado, o tempo é implacável. O tempo é implacável, não tem como fugir. Quem é novo, se não morrer, vai ficar velho, morrer velho. Quem não, tem uns que nem vão chegar, vai morrer. O tempo, há tempo para todas as coisas. Amém? Então, para morrer, é o tempo de morrer hoje. Acabou. Já era. Amém? Esses homens exaltaram a graça que receberam. Eles conseguiram escrever tudo isso aqui, anulando eles mesmos, glorificando só o eterno. Nova vida é nova vida, não na generalidade, no superficial, naquilo que fica oculto. Se falar só aqui, se que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, irmão, em nome de Jesus, somos nova criatura, em Cristo Jesus, somos nova criatura, somos mais do que vencedores. É verdade, está tudo isso na Bíblia, mas somos novas criaturas, mas o Espírito também revela como vivem as novas criaturas. Porque senão eu não sou. O Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Só Ele para tirar o homem mau que está aqui dentro. E sabe qual era a nossa chance? A chance da humanidade? Nenhuma. Se olhar e enxergar que é podre, nem pensar. De jeito nenhum. Mas o versículo 4... é espetacular, porque diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, amém? Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, amém? Estando nós ainda, então Ele continua fazendo essa obra, porque estamos lendo hoje. Então, se eu entender, eu estou morto, então Ele ainda faz isso hoje. Estando nós, foi revelado para mim. Então, quem escuta e se coloca nessa condição aqui, eu escutei que Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele pode fazer a obra em mim, eu nessa desgraça de vida, ainda, estando nós mortos ainda, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém? Com quem? Com Cristo. Cristo morreu, foi para o túmulo, mas saiu de lá. Então, em Cristo, pela misericórdia, Ele faz isso com qualquer um. Amém? Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. É tudo espiritual. E nos fez, olha o que Ele fez, amém, irmão? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É espiritual. Ele me levou para onde? Onde Ele está? Nós lemos aqui. Ele está à destra do Pai, soberano, no trono. Aí, espiritualmente falando, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar. Ele pegou um servo fiel, Ele pegou aquele que crê mesmo, e está lá do lado dele, nos lugares celestiais, está sentado lá. Para quê? Ele me levou para lá. Se Ele me levou para lá, é claro que se eu for para lá, os meus olhos vão sair daqui. Amém? Ele me mostra agora, Ele revela as riquezas da sua graça, a nova vida, porque lá não tem nada desse mundo. Ele me levou para lá.
levou a igreja para lá. Amém? A verdadeira igreja. A Bíblia diz que nós já passamos, sabemos que passamos da morte para a vida. Já passamos, amém? Então a morte já passamos, então eu passei, a morte não está mais comigo. Eu já passei da morte para a vida. Por quê? Mas diz o porquê. Não é, já passamos, irmão, já passamos da morte para a vida, não. Diz o porquê. A Bíblia diz que é porque eu amo meu irmão. A Bíblia diz que é isso. Porque eu amo meu irmão. Quem vai para regiões celestiais, isso aconteceu. Porque só vai lá para cima quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não vai lá para cima, ele não leva. Porque quem leva é ele, em Cristo Jesus. Leve, sozinho não dá, só em Cristo. Senão não vamos. Em várias reuniões coletivas e individualmente, irmão, o julgamento começou pela casa. Amém? O julgamento tem que começar pela casa, junto daqueles que falam que são dele. Em nome do Senhor Jesus, para a gente, se ele deu chance à igreja de Laodiceia, que não tinha nada dele, falou que não precisava mais de nada. Agora ele falou, vou revelar a tua verdadeira condição. É uma desgraçada, miserável, nua, está cega. Para uma igreja que ele falou isso. Desgraçada. Mas ainda bem que foi ele que falou, porque se eu falar, que homem nojento, ignorante, foi Jesus que falou. Miserável, pobre, cega e nua, digna de pena. Você não enxerga, está cega, você está nua, sem as vestes dele, mas ele dá o conselho. Ele não dá um conselho? Não dá? Eu quero dar as minhas vestes brancas. Pega o colírio e bota nos olhos, ele é o colírio. Amém? Coisa linda. Para que tapes a tua vergonha, a tua nudez. Veste branca. Ele continua dando chance. Amém? A culpa não é dele. Então aquele que vai vivendo como se estivesse precisando de nada, eu preciso. Amém? Em nome de Jesus. Então ele me trata comigo como eu estava, ele fala quem eu sou hoje com ele e afirma para onde eu vou. Amém? Então tem que ser assim a revelação para nossas vidas. Em nome de Jesus. Juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o propósito. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, aqui no momento que estamos vivendo, as abundantes riquezas da sua graça. Nós não vamos revelar as abundantes riquezas da graça de Deus se nós não formos para lá. Só vai mostrar quem vai para lá. Não tem como eu revelar o que tem lá em Paris se eu não visitar Paris, se eu não estudar o que tem em Paris. Para me revelar o que tem em Paris, eu tenho que ter ido lá, ou então estudado o que tem lá, senão como é que eu vou explicar o que tem em Paris? Se eu for nos lugares celestiais com Cristo Jesus, eu vou revelar as riquezas que tem lá em cima. Amém? Porque eu tomei posse dessas riquezas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade, benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso por causa da sua bondade para conosco. De miseráveis ele levar para morar com ele, para começar a usufruir da presença dele. Amém, irmão? Então é a ação de Deus. Nós, homem nenhum, consegue fazer isso sozinho. E nenhum pastor, nenhum líder consegue fazer isso na alma de ninguém, porque não consegue também na sua. É tudo obra do Santo Espírito. O ministério lá do Antigo Testamento, o ministério, a lei, foi para a morte.
Ministério da condenação. A Bíblia afirma isso, que o ministério antigo foi o ministério da condenação, porque não tinha o espírito de vida. E por isso que a Bíblia diz, a letra mata. A letra mata. Eu estou lendo aqui, como os mandamentos eram lidos. Aqui nas cartas são letras também, mas a letra mata. Mas quem está aqui no Novo Testamento é o espírito de vida. A letra mata, mas o espírito vivifica. A Bíblia diz que lá Moisés subia no monte e a glória do Senhor estava na face dele, de tal maneira que o povo de Israel não aguentava olhar para a face de Moisés. O brilho da glória de Deus na face de Moisés, o povo não conseguia enxergar, virava o rosto, mas Moisés, aquilo era transitório, era passageiro. Aí ia sumindo aquela glória, Moisés com vergonha da glória está sumindo, tapava o rosto, porque a glória ia se perdendo, mas foi para a glória de Israel aquilo, só um deslumbre, só algo para chamar a atenção. Aí o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo no capítulo 3 para falar, se aquilo que era transitório foi para a glória, imagine aquilo que permanece do Santo Espírito. Imagine aquilo que permanece. Se temos tal esperança naquilo que permanece, o apóstolo continua, se temos tal esperança naquilo que permanece, se eu tenho esperança, uma esperança viva, uma esperança que não é transitória, não é passageira, é eterna, porque o propósito é eterno. Amém? Amém. Temos muita ousadia no falar. Antes, mas com espírito e com essa esperança, temos muita ousadia no falar a salvação. Amém? Por quê? Estamos em aquilo que permanece, e não somos como Moisés que tinha vergonha, mas onde quer que o Espírito, aí 3,17, Deus é Espírito, e onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Aí há liberdade. Liberdade porque o mundo não vence mais. Tu não anda mais no curso desse mundo. É o que a Bíblia diz. Tu não anda mais satisfazendo os teus desejos, os seus pensamentos, não prevalece, porque isso é uma escravidão. Mas onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Deus é Espírito, e onde quer que o Espírito do Senhor esteja, aí há liberdade. Lembra a desgraça do capítulo 2 de Efésios, como eu andava? O Espírito Santo entra para me livrar daquilo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Ele me livra daquilo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Onde o Espírito Santo está, eu não faço mais a minha vontade, não é o meu pensamento que prevalece, é o Santo Espírito que me colocou em liberdade. Se o Filho vos libertar, é o Espírito, aí há liberdade. Onde quer que o Espírito do Senhor esteja, onde quer, seja lá onde for, aí há liberdade. Meu pensamento não me domina mais, o transitório, o passageiro não prevalece. O curso desse mundo me influenciou para quê? Ficar com os olhos fitos naquilo que permanece. Um filho é bom, a gente cuida com carinho, não é isso? Mas eu vou ter que deixar o meu filho. O meu filho vai ter que me ver partindo, ou eu vou ter que ver o meu filho partindo. Não vai permanecer. Eu sou casado há 39 anos. Esse casamento não vai permanecer. É transitório, é passageiro, mas ele me ensinou como lidar com isso. Mas é transitório, é passageiro. Por isso que se eu amar mais meu filho do que a ele, eu não subo. Porque é transitório, é passageiro. Se eu amar mais a minha esposa do que ele, eu não subo. E eu estou falando de algo muito íntimo. Mas ele que disse isso. Porque é transitório, é passageiro, mas eu recebi aquilo que permanece. E lá no céu é tão maravilhoso que lá no céu nem casamento vai ter.
eu não vou levar ninguém lá para mim continuar sendo marido. Esse desejo não vai ter, porque lá não entra carne e sangue, só entra os adoradores, que colocou Ele em primeiro lugar em tudo. Isso é o Senhor que fala para nós, é a vida eterna em jogo, amém? Antes isso me dominava, agora não, é transitória, passageira. Eu quero, como falamos de aniversários, e tem que ser com sabedoria para agir isso, mas eu tenho que levar uma vida, se que é para a glória do aniversariante, então em nome de Jesus eu tenho que levar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, falando assim com a minha vida: parabéns Jesus, parabéns Jesus, parabéns Jesus, Jesus, porque fez isso pela graça, amém? E nós temos que revelar que ressuscitamos com Ele e vivemos com Ele, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, que recebemos algo eterno. É muito fácil falar assim, para as coisas terrenas, para pensar que é para vitória aqui terrena, é coisa do cotidiano. A Bíblia afirma em 1 João capítulo 4, maior o que está em nós do que o que está no mundo. E é verdade, Deus está em nós, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, não só lá, mas na era que há de vir, nos séculos vindouros, Ele tem poder sobre todas as coisas. Para quê? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o mundo é para ser vencido, o mundo transitório, passageiro, com os seus ingredientes, as suas ofertas, as suas adorações, o que o mundo nos direciona. A Bíblia diz que a fé em Cristo veio para vencer o mundo. E esta é a vitória, esta é a vitória. Como eu vou vencer o mundo? A fé, porque maior o que está em nós, porque a fé é em Jesus. Fé em Jesus, entendendo que eu morri com Ele aonde? Na cruz. Já sabemos que passamos da morte para a vida, eu morri com Ele. Agora, na oração foi: Senhor, que possamos tomar posse pedindo ajuda, para Deus ajudar, para tirar, em nome de Jesus. Temos acesso, a Bíblia diz que em Efésios, que temos acesso com ousadia, pela fé em Cristo, com ousadia, saber que tem alguém nos escutando, é saber que tem alguém que quer dar algo para Ele ser glorificado, mas tem que ser com o coração sincero, contrito, quebrantado, que a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele é tudo para com todos, porque a Bíblia diz que não há acepção, e a Bíblia diz que é todo aquele que invocar o nome do Senhor, está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a Bíblia está falando que Jesus tem um propósito para falar com ele. Tem um propósito. Para quê? Ser salvo. Ser salvo de algo que está me machucando, está me prendendo, está me atrapalhando, seja lá a incredulidade, seja lá o que for. A Bíblia diz que para invocar, eu tenho que invocar para ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele quer salvar, mas eu tenho que de coração falar com Ele. De que eu preciso ser salvo? Amém? Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10. Louvado seja o Senhor. Versículo 12. Porquanto não há... Versículo 11. Porque a Escritura que diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, amém? Rico para com todos os que o invocam,
Amém? Rico para com todos aqueles que o invocam. Amém? Para quem? Todos que fazem o quê? O nome dele que está acima de todo nome. Então não interessa aquilo que está me afetando, não interessa o poder do inferno, seja lá o que for que está me atrapalhando. Quem invocar o nome dele, ele é rico para salvar. Amém? Para salvar. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos aqui, irmão? Preste atenção nisso. Que seja gerado fé. Porque essa palavra aqui é para gerar fé. Essa palavra aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não estamos ouvindo a palavra de Satanás, não estamos ouvindo a palavra de homens sábios do mundo. Isso aqui é a palavra do Senhor. Isso aqui é uma afirmação. Quem não tomar posse aqui, porque a fé é certeza. Se entrou fé baseado na palavra, eu tenho certeza que isso aqui é verdade. Quem não crê assim, não vai morar com Deus. Amém? A Bíblia está afirmando que quem invocar de coração, a Bíblia está afirmando, será salvo. Amém? Será. Porque eu não sou. É a afirmação do Senhor que vai ser salvo? É? Então, se está sendo revelado na minha vida que eu não fui, você não tem essa fé. Você não tem Jesus. Porque é invocar o nome do Senhor que está acima. Então eu preciso ser salvo de um sentimento miserável que eu tenho, de uma incredulidade, de uma preguiça, de uma falta de temor. Então eu preciso ser salvo. Afirmação: se você dobrar o joelho diante de mim, do meu nome, e pedir socorro a mim, eu te salvo. Amém? Eu preciso disso. Eu preciso disso, não é porque eu estou falando aqui que eu não preciso. Eu preciso. Eu só vou me libertar. Eu só vou me libertar dessa necessidade quando eu estiver lá em cima. Eu só não vou precisar mais disso quando eu estiver lá em cima. Por isso que Paulo fala aqui, daí muitos pegam uma passagem que Deus fala, que o apóstolo Paulo fala, para falar que é normal a gente continuar pecando. Mas ele fala, quando fala, não que eu seja perfeito. Eu não estou falando isso, estou pregando aqui porque eu sou nesse sentido. Então há uma perfeição completa com o corpo glorificado lá em cima. Só que eu estou aqui ainda nesse corpo, aqui nesse mundo, ainda sujeitos às tentações. Então eu ainda estou sujeito a sofrer na carne, a sofrer maltratos, a sentir dor. Então aquilo que é imperfeito será revestido por aquilo que é perfeito. Então eu preciso disso aqui. Eu preciso dobrar o joelho. Então a fé vai me fazer o quê? Vou clamar o nome do Senhor. A autoridade recebeu o nome que está acima de todo nome. Não só lá naquele momento, mas em todas as eras que haveriam de vir. Não tem poder nenhum na face da terra que vença o nome de Jesus. Não tem. Tudo se dobra diante de Cristo. Não há argumento, não há Satanás, não há nada do mal que vença aquele que está com o nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Então, por isso que onde é o Espírito, o Senhor é Espírito. Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está? Aí há liberdade. Liberdade porque Ele levou cativo o cativeiro. Nenhum sentimento ruim, as práticas, Ele nos predestinou para as boas obras. Nos preparou para as boas obras que estava com Ele antes da fundação do mundo.
para as boas obras que estava já com ele. Então agora a obra da igreja que o povo faz é uma obra eterna que nunca teve nessa terra. É revelar uma vida que nunca existiu, que estava com ele antes da fundação do mundo, para que pela fé andássemos nelas. É uma nova vida completa. Então eu não vou, qual é o meu testemunho? Eu não vou chamar ninguém para encher essa igreja aqui, eu não vou. Eu não posso, que o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo fala assim, Jesus veio para que todos aqueles que se arrependam, todos aqueles que se convertem, todo aquele que invoca o nome dele, ele veio para salvar, ele veio dar a vida eterna. Ele não veio para eu levantar e falar aqui, o que Deus fez na tua vida? Ah, meu casamento estava horrível, ele restaurou meu casamento. Glória a Deus, glória a Deus. O que Deus fez na tua vida? Eu estava com câncer e fui curado. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, eu estava com uma dor pensando que era câncer, o médico falou até que era câncer na cabeça, mas sumiu o câncer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque tu ficou vivo. Mas o evangelho não é isso. O evangelho não é isso. Isso é reduzir Deus a nada. Ele fez algo que quantas pessoas têm câncer e fica curada? Quantas pessoas estavam dizendo, claro que a pessoa está desempregada é porque ela não trabalha, mas depois que ela arrumou um emprego, ela está trabalhando. Aí o que eu estava desempregado 6 meses. Por quem? Desempregado 6 meses. Mas Deus abriu a porta, eu vim aqui naquela reunião, e eu vim na reunião, e Deus naquele dia abriu a porta para mim, mandou lá. Deus me chamou na reunião para limpar mais a minha alma. Deus me chamou na reunião para ser salvo mais e mais. Deus me chama na reunião para limpar a minha mente suja. Deus me chama na reunião para me libertar do mundo, porque existe só o vencedor. Ao que vencer, todas as cartas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse diz, ao que vencer, receberá a coroa da vida. E qual é a vitória que vence? A nossa fé em quem? Em Jesus. E se eu invocar, não é pensar que não tem jeito de sair daqui triste, sair da reunião, quando a Bíblia afirma, diz assim, os que são nossos, os que são de Deus, nos ouve. Nos ouve. Nos ouve pratica. Mas os que não são, não nos ouvem. Amém? E nisto é conhecido, é revelado o Espírito da verdade e do erro. Amém? Então, em nome de Jesus, tem que ser revelado que nós somos de Deus. E depois darmos um testemunho, chorando com alegria. Pastor, naquele domingo à noite eu falei com sinceridade com Deus, e Ele tirou algo de dentro de mim que estava me matando. Porque se invocar o nome dEle, é salvo. E Ele veio para dar, viu que Ele fez, já é uma realidade. Antes, agora não. Então o agora tem que se tornar uma realidade em nossas vidas. O velho homem tem que ser revelado que morreu. Quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe. E agora, revistais do novo, sabe quem faz? Eu. O meu desejo é aprovar só aquilo que agrada ao Senhor. O meu desejo é agradar só a Deus. Então agora eu que quero, quanto ao trato passado do velho homem, despojei do velho homem. E agora, revistais do novo. Como é que eu vou me revestir do novo? Eu te trouxe aqui para as regiões celestiais para você enxergar uma nova vida e tomar posse dela, buscando e pensando nessa nova vida. E quem é a nossa vida? Quando eu busco e penso nas coisas de cima, em Jesus é a nossa vida, e Ele nos deu a vida eterna, eu estou buscando, a nova vida é buscar Jesus. Buscar o caráter dele, buscar aquilo que o Espírito gera dentro de nós. Por isso que onde quer que esteja o Espírito do Senhor, a nova vida se encontra.
Onde quer que esteja o Espírito do Senhor, o Espírito de poder se encontra. Amém? O Espírito de santificação se encontra. E esse Espírito, a Bíblia diz que onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí é liberdade, porque tudo novo se fez. Amém, irmão? É assim a Bíblia, o resto é mentira. O resto é mentira, é engano. O apóstolo Paulo fala, minha consciência está limpa, que eu não estou falsificando a palavra de Deus. É a verdade que liberta e vai levar para o céu. Qualquer mistura, um pouco de fermento, leveda toda a massa, segundo a Bíblia. Um pouco de mentira vai estragar tudo. Porque onde está a verdade, Jesus, não existe mentira. Porque o Espírito Santo não vai trabalhar junto com o espírito do erro, o espírito de Satanás. Ele toma conta, porque ele que gerou uma nova criatura ali. Então essa nova criatura é guiada, influenciada por ele. Dando o quê? Fazendo eu pensar e buscar na vida de cima. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Jesus, habitação do Espírito, morada de Deus, que vence todo o mal que tem nesse mundo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Se é maior, o maior vai vencer sempre. Amém? Que seja essa, todo aquele que invocar o nome do Senhor, o velho homem morre. Há um passado antes, mas agora não. Amém? Agora eu não posso revelar eu não posso revelar que o velho homem está de pé. É o novo. Amém? É o novo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.